Alô, colegas, amigos, pessoal do Educom, vamos fazer uma apresentação produzindo aprendizagem significativa através de jogos de simulação computacional, o caso do ensino de conceito de hidrodinâmica, 14º Educom, Sergipe, 2020, a Luiz Adolfo, Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe. Já comecei mais alegrinha assim, né, porque jogos, simulações, física é divertida, né, então daqui a pouco eu volto a falar academicamente, pausadamente, fazer assim, né? Aí estou aqui pensando e tal. Aí desculpe, eu estou trabalhando com duas telas, porque aí eu não preciso ficar baixando essa imagem do lado de cá para poder mostrar o software aplicativo do outro lado, ou vou mostrar uma simulação ao lado de lá enquanto eu estou falando. Então, né, essa apresentação, né, vamos apresentar uma revisão da metodologia empregada na tese da estudante minha, da Ericarla Souza, que deveria estar aqui junto comigo, mas ela não se inscreveu no congresso, e a professora Elisângela são meus braços direitos nessa pesquisa e mentora. Criamos uma sequência didática que incentiviza os jogos, primeiro de baixo custo, um campeonato de avião de papel, o papel como situação problema. Para avaliar essa dissertação, usamos a teoria das concepções alternativas e através de um banco de questões tirado do Force Concept Inventory. Estudou-se parte da sequência didática que serviram como organizadores prévios, quais seriam os conceitos e conhecimentos prévios desses estudantes, para que a gente montasse uma sequência de aprendizagem significativa, uma UEPS, Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. Então, trabalhar com hidrodinâmica, usando como situação problema física do voo de avião, é uma questão desafiadora, porque a gente vai trabalhar com a equação de Bernoulli e vamos trabalhar com conservação da energia. Então, foi muito interessante essa ideia, né? Foi muito desafiadora. A ideia dessa tese aqui, o modelo, foi um trabalho antecedente de Mendes, que ele usava o software modelos e lançava um foguete, aquele famoso do foguete de compressão de água, e abordavam o mesmo tema, mas não era uma UEPS, tá certo? Então a gente resolveu trabalhar em cima ao mesmo tempo, mas fazer uma remodelagem e fazendo mais jogos, simulação e propondo utilizar um campeonato de aviãozinho de papel, entre uma competição entre duas escolas, como tema motivador. Então, trocamos a situação problema, né, da sequência didática de Mendes por um campeonato de avião de papel. O interessante é que nossos resultados são super positivos, enquanto do Mendes não. Então, nós vamos discutir isso na conclusão. Desse modo, foi possível transformá-lo em uma sequência didática em que se utilizam jogos, experimentos de baixo custo, um campeonato de avião de papel, com problema, e organizador prévio, e o simulador usando software modelos. Atualmente, há várias metodologias de ensino capazes de propiciar condições aos estudantes de adquirir uma aprendizagem que não seja memorística ou bancária, né? Após anos de pesquisa sobre concepções alternativas, mapas de conceituais, modelos mentais e teoria de aprendizagem, Nova desenvolveu na Universidade de Cornell a teoria de aprendizagem significativa. Referencial teórico. Então, segundo a Zubel, para que a aprendizagem não passe uma mera decoração de conteúdo, ela deve fazer algum sentido para o aprendiz. Isto é, o conteúdo novo aprendido deve se relacionar ou interagir de forma significativa aos conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno. Deste modo, o educador deve se certificar os conteúdos pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno. Então, a aprendizagem significativa está baseada em pré-avaliações e pós-avaliações. E atividades no meio que permitam o educador acompanhar o desenvolvimento do estudante. Depois a gente vai explicar mais detalhes como isso ocorre. No decorrer da atividade de ensino, o educador deve avaliar se os estudantes estão conseguindo correlacionar os novos conceitos com os existentes e operacionalizar os novos conceitos. Então, a construção da atividade didática do campeonato de papel não é só o campeonato de papel. Você tem que produzir novas atividades para eles, para a gente poder perceber se eles estão conseguindo operacionalizar os conceitos e eles estão assimilando esses conceitos no seu próprio vocabulário e usando palavras próprias.
Desse modo, a Zubel denomina de organizadores prévios os conceitos relevantes que o educador deve garantir que os estudantes tenham aprendido antes de começar uma nova instrução. Antes de passar a sequência, né, após 40 anos de pesquisa em ensino em geral, o que aconteceu? Vários pesquisadores delinearam os princípios e elementos básicos que constituem uma unidade de ensino ou sequência didática que produziria aprendizagem significativa no sentido da Zubel, uma UEPS, tá? Unidade de ensino potencialmente significativa. Mas aí temos que fazer essa avaliação, né? Como que a gente vai avaliar o que está na estrutura cognitiva dos alunos? Graças a Deus, nós já temos 50 anos de pesquisa sobre concepções prévias e alternativas. Isso aí está consolidado, a teoria dos modelos mentais de John Slarden. Então, o que aconteceu? Já temos um repertório de questões, o Force Concepts Inventory, problemas e situações que nos auxilia a determinação do conhecimento prévio dos estudantes. Assim, a confecção das webs ficou mais restrita à confecção da sequência didática e escolher só algumas questões. Então, o que precisa para uma web? São 5 basilares, pontos basilares. Uma situação problema, que possa funcionar como organizador prévio e que ao mesmo tempo dê sentido aos novos conhecimentos. Que leve em consideração os níveis de complexidade do conteúdo a ser ensinado e que desperte a intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa, motivação. Que esta ou aquelas situações estimulam e induzem o estudante a construir na memória de trabalho dele um modelo mental funcional que é um análogo estrutural dessa situação. A organização do ensino leva em conta a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora e a consolidação do conhecimento. Ou seja, tem que pegar a conceito de Bernoulli, conservação da energia, como que é montada as equações, mas de uma forma que a gente fez de uma forma lúdica. E que essa tenha uma linguagem que se adeque ao nível de compreensão dos estudantes ou estimule a interação social. Veja, campeonato de papel competição é uma atividade social. Em geral, podemos dizer que há alguns estudantes que estão motivados por si mesmos ou intrinsecamente motivados, e outros necessitam de um estímulo externo para ser motivados. Um aluno intrinsecamente motivado empreende uma atividade por si só, pelo prazer que proporciona, pelo aprendizado que permite ou pelo sentimento de realização que evoca. Então, pesquisas mostraram que estudantes intrinsecamente motivados aprendem muito mais que extrinsecamente motivados, principalmente porque a maior fonte externa de motivação de um aluno é a avaliação, reprovar ou não. E essa é contraproducente, provado já cientificamente. Em geral, o estudante extrinsecamente motivado é motivado por alguma recompensa ou com a intenção de ganhar ou de evitar alguma punição externa, tá? Então, já falei isso aqui. Por exemplo, se o instrutor puder explicar aos alunos como um assunto específico pode se relacionar com a situação da vida real, é mais provável que os alunos tenham interesse. Baseado nessas pesquisas e conjecturas, surgiu várias metodologias de ensino, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, as tecnologias de informática, ciência e sociedade, just-in-time teaching e assim por diante. Então está muito bem consolidado, muito bem abalizado. Qual é essa metodologia? Então, para começar a elaboração do WEPS, pelo tema motivador, campeonato de avião de papel. Logo, o tema do WEPS ficou definido como ensino de conceito de hidrodinâmica da física de um avião. Público-alvo, 2 escolas, uma escola padrão ou CODAP da Universidade Federal de Sergipe. Tá certo? Então, 2 escolas de elite do ensino público. Apresentou-se um vídeo sobre o Campeonato Mundial de Avião de Papel, mostrando para ele que avião de papel não é simplesmente fazer uma coisinha. E aplicou-se um dicionário de tipo investigativo, composto por 5 questões do tipo aberto. Você gosta de física, não gosta de física, você se interessa pelo projeto ou não. Em seguida, aplicou-se um questionário contendo 2 questões do tipo de conhecimento prévio. Ou seja, nessas questões nós misturamos questões do tipo vestibular e que avaliem concepções alternativas. Agora vamos ver essa sequência sobre a visão de uma WEPS. Fez-se a apresentação da sequência didática na forma de uma preparação para uma viagem aérea. Assim, cada tópico era apresentado como requisito para um voo e fomos integrando os conceitos de forma lúdica e que fizesse sentido aos instruendos. Deixou-se eles fazerem aviões de papel e brincarem por alguns instantes na sala de aula. Motivação. Após eles testarem modelos diferentes, percebemos que eles não tinham conhecimento quando muito eles sabiam montar só um modelo de avião. Tivemos que fazer uma oficina de avião de papel, aí deixar eles brincar em sala de aula. E aí eles começaram a perceber
dependendo da geometria do avião tal, eles voavam, ou voavam mais distante, ou voavam ou ficavam mais tempo no ar, e aí começava, por que isso, por que aquilo tal, e aí começou a motivação intrínseca. Porque a partir desse momento, tem-se a sala pronta para se ministrar uma aula revisando os conceitos envolvidos de mecânica clássica e introdução dos conceitos de hidrodinâmica. Não, fala aquelas equações, conservação, energia cinética, energia potencial, e aí colocando tudo em termos de altura e densidade. Isso é muito pesado ainda para um estudante de primeiro, do segundo e terceiro ano. Isto é, proporcionar a eles a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora dos conteúdos e conceitos da sequência didática. Então, a professora da sala de aula, a professora Elisângela Andrade, junto com a Ericara de Souza, ministrou uma aula sobre a questão de Bernoulli ilustrada com experimento de baixo custo, que eu não vou colocar aqui, cano de papel, a asinha, eu comprei um ventilador para mostrar, né, efeito aerodinâmico e assim por diante. Com muita demonstração, muita coisa visual para eles enxergar, para eles criar os modelos mentais deles, os modelos científicos. Através da exposição dos conceitos básicos da física do voo de avião e da revisão de conservação de energia, integramos de forma significativa os conceitos-chave da hidrodinâmica, com a explicação detalhada dos conceitos envolvidos nos controles no simulador de voo, que é esse aqui. Então nós tínhamos um simulador, um aviãozinho de papel, tudo de uma forma divertida. Então aqui a gente pega e solta o aviãozinho e tal, ele vai lá, estola, né? E é isso aqui tudo com o modelo matemático, tá? Do que a gente trabalhou para eles. Deixa eu desproteger aqui a senha, tá? Aqui todas as equações físicas, peso, aceleração, equação de Newton, equação da resistência do ar, e a gente nem usou aproximação linear, usamos aproximação de segunda ordem. Então, vejo aí... Antes da atividade de simulação computacional, aí o que eu fiz? Antes de chegar a fazer esse voozinho de papel aqui, lá, eu aqui de novo, eu fiz uma revisão geral para ele, rapidinho, 5, 10 minutos. Aí o que eu fiz? Eu peguei um curso de brevet, aonde a parte do curso de brevet que explicava a parte básica da física do voo, da aerodinâmica do voo do avião de papel, e fiz rapidamente para mostrar para ele, tá vendo? Ó, se vocês estudarem mais, se interessarem, aí é uma questão de dinheiro funcional, você já pode partir daí para fazer um curso de brevet, tirar um brevet para poder pilotar avião. No final do projeto, fizemos uma avaliação usando jogos de caça-palavras, jogo de 7 erros, cruzadinha, e aplicamos o teste sobre concepções alternativas. E terminando a atividade com o campeonato de avião papel envolvendo as duas escolas. Então é bastante jogos, muito dinâmico, muita sociabilização e muita motivação. Resultado. A mostra de apoio. E outra coisa, tivemos uma greve de 4 meses, a Copa do Mundo, as aulas foram parar no meio, e mesmo assim não afetou a memória de longo prazo deles. Ao contrário do estudo para passar na prova e para tirar nota no Enem, que depois de terminar do Enem já não lembro mais nada, por 4 meses eles se recordavam de praticamente de tudo. Então a amostra tinha aproximadamente 80 alunos. Todos os questionários, tal, as provinhas, tal, nós não solicitamos eles colocarem os nomes. Só quando algum caça-palavra, alguma coisa, aí eles queriam de volta os jogos, as coisas, aí tinha o nome. Mas os testes avaliativos foram feitos às cegas. A aplicação de questionário, então nós não sabíamos quem é que tinha acertado no começo, acertado no final, só fizemos isso na média. A aplicação de questionário usando a questão de vestibular, concepção alternativa. Ocorreu um aumento de mais de 40% na média geral nas duas escolas. Quanto às questões do tipo concepções alternativas, observou-se um aumento em geral de mais de 70% no uso de concepções científicas em contraposições alternativas. Algumas questões, as mais difíceis, nas quais eles tiveram muito erros, eles tiveram de 200% a 440% de melhora. Tinha outras questões que eram muito fáceis, como eram duas escolas, uma escola padrão e o CODAP. Em geral, eles acertavam 60% a 70% das questões. Então, vocês vejam aqui no cômputo geral, né? Aqui, ó, o Marcos Maciel dobrou a nota deles. A do CODAP é um pouco menos, mais que dobrou aqui menos que dobrou, porque o CODAP é uma curva, né? O limite máximo é o 10, né? Não tem como passar do 10.
Então vamos ver um exemplo, por exemplo, de questão tipo de vestibular. Então eu tenho uma figura aqui, tem uma bola lançada para cima, e aí pergunta, o modo da velocidade da pedra, o que é nessa física aqui, à medida que a pedra sobe livremente no campo gravitacional terrestre, o que aumenta? O modo da velocidade da pedra, não, né? A bola diminui e cai. O modo da aceleração da pedra, não, a aceleração da gravidade. A energia cinética da pedra, não, porque vai diminuindo a velocidade. Energia potencial gravitacional da pedra. Como essa questão é uma questão de vestibular, olha, as duas escolas estão muito bem preparadas. Os alunos dava para trabalhar com questão de hidrodinâmica. Veja que o CODAP aqui, quase 80% dos alunos já sabem responder corretamente, enquanto que o Marcos Maciel, 60%. Se olhar o pró-teste e o pré-teste e pós-teste, vocês vejam que no Marcos Maciel, 59% já tinha no começo, melhoraram um pouquinho, 62%. O CODAP de 80% teve um ganho de 20% aqui, tá certo? Vamos ver agora uma questão de concepções alternativas. Um avião está voando horizontalmente em linha reta, em movimento uniforme. Nessa situação atuam durante o voo as seguintes forças: a força-peso, a força de sustentação, a força de propulsão das turbinas, a força de resistência do ar. O que acontece? Se ele está em movimento uniforme, ele não está caindo nem subindo, ou seja, a força de sustentação S tem que ser igual ao peso, e a turbina tem que empurrar igual a resistência do ar. Em geral, eles acham que como o avião está andando, a turbina tem que estar acelerando, né? Tem que ter mais força para trás. Então, a maioria deles responderam A. Veja, ó, nas duas escolas responderam A, no mais A. Aqui houve uma distribuição estatística de resultados, né? Porque alguns andaram chutando. Veja, no CODAP, 50% responderam A. Só que depois da aplicação do curso, de mostrar para eles o aplicativo, 60% responderam corretamente, perceberam, né? Veja, começaram a usar concepções científicas em vez de concepções alternativas. E o CODAP é a mesma coisa, né? Quase 70% passaram a usar concepções científicas em vez de concepções alternativas. Essa é uma questão muito difícil, muito chata. Você tem um bonequinho, um palhacinho, aí você enche uma bexiga com ar quente, aí você vai colocando ar quente, até que ele se equilibra, ele fica em equilíbrio estático no ar. Então, um palhacinho de papelão está suspenso a uma bola de aniversário, o conjunto para no ar sem subir nem descer. Na aula, né, a professora contou a história da coroa, né, que da Eureka lá, esqueci do nome do cientista, né, que usou, né, de colocar a coroa na água para ver a densidade, para saber se a densidade era do ouro ou a densidade era do chumbo. Então eles já tinham a ideia e tinham estudado a hidrodinâmica. Assim é corrido afirmar que a densidade do palhacinho é menor que a densidade da bola? Errada. Densidade do conjunto é igual à densidade do ar? Sim, porque está parado. O impulso que o ar exerce sobre a bola é igual ao peso do palhacinho? Veja, essa questão é difícil, porque a força e impulso a gente raciocina por força, concepções alternativas. E o peso da bola é menor que o peso do palhacinho. Então vocês vão perceber aqui, ó, que há uma distribuição, de novo, eles raciocinam concepções alternativas. Veja no Marcos Maciel, só 28% corresponderam à resposta certa. Esse aqui, eles responderam ao impulso e às densidades, mas depois da aplicação, quase 80% passaram a usar concepções científicas em vez de concepções alternativas. Aí fizemos questões abertas para saber avaliar a motivação, né? Para avaliar não só a questão para saber se eles gostaram ou não, né? Percebemos que os alunos demonstraram interesses. Quase 90% dos alunos tiveram interesse em participar do projeto. Apenas 15% afirmaram que o projeto interessava mais ou menos. Para a escola B, 78% dos alunos responderam sim e 20% afirmaram mais ou menos. Fizemos pergunta, né? Por que gostaram, né? Aí a resposta do tipo: pois quero saber como o objeto pesado pode voar, porque é um termo que está em discussão na mídia no momento. Apesar de ver aviões todos os dias, eu não sei como eles voam, vai ser interessante. No CODAP, me despertou curiosidade a relação de avião de papel com avião de verdade. Me causa interesse em saber como aprimo física com avião de papel. Não gosto de física, mas acho que esse projeto é muito bom, porque vai ser diferente das aulas e assim por diante. Conclusões.
Nós não descartamos o fator mediador da Ericala e da Elisângela no projeto. Elas são bastante motivadoras, elas são apaixonadas pelo que elas fazem. Mas não adianta ser apaixonado se é uma coisa maçante. Veja, no CODAP tem vários alunos que dizem claramente, não gosto de aula de física. As avaliações de aprendizagem significativa, em geral, são muito maçantes, fazer muitas avaliações. O uso de jogos suavizou isso, tá? Tornou a dinâmica, recordar aquela... Está recordando de novo, professor? Se você não falou isso, né? O jogo esconde isso, né? Ele faz o jogo nem percebe que está revisando. Os conceitos chaves científicos não somente ficaram memorizados, mas foram reestruturados, generalizados no seu campo conceitual, no linguagem de Isabel. A aplicação de questões do livro-texto em contraposições à aprendizagem significativa foi fundamental para a gente fazer essa contraposição, saber se as escolas são muito boas, tal. Então, são muito boas, então a gente vai ter um ganho muito pequeno, né? Não, porque eles continuam usando concepções alternativas. Aquele ensino tradicional, aquele ensino memorístico, não permite a pessoa construir na sua psique, na sua estrutura cognitiva, elencar, entender e compreender e reformular os conceitos. O item é o aluno quem decide se quer aprender significativamente, determina o conhecimento. Ele levou à conclusão que nossa sequência didática é genuinamente uma UEPS, uma unidade de ensino potencialmente significativa. É o aluno que decide, quer ou não quer aprender. O professor só diz, eu puno ou não puno, ou você tenta motivar. O campeonato de evento de papel, então, foi excelente organizador prévio, que estimula a competição entre os estudantes, sociabilização. Na sequência de Mendel, ele utilizava uma coisa abstrata, construção de foguete, compressão de água, tal. E não tem nada a ver com avião. Tá certo? Pressiona com uma bomba, aí não chega uma hora que a pressão no foguete interna é maior do que a pressão externa, né, da pressão da gravidade e da pressão do ar. Da rosca onde ele está preso, e o avião e o foguete sobe. Outra, eles dividiram as salas em vários grupos. E aí, o que aconteceu? Né? Um grupo usava o foguete, o outro só usava modelagem e tal. E eles se comunicavam entre si. Aí teve um grupo que não usava nada. Aí o que aconteceu? Simplesmente eles abandonaram o projeto. Então não se usa mais lugar nenhum grupo de controle. Então concluímos que nesta análise comparativa, que para uma sequência didática que funcione efetivamente como uma UEPS, esta deve integrar organicamente os 5 requisitos básicos de uma UEPS. Então eu agradeço a comissão organizadora do LUCOM, a Veleida, ao professor Charlot, pelo trabalho e esforço todo que eles fizeram para organizar esse evento, e dessa forma, né, em pandemia. E estou à disposição de vocês, eu vou deixar isso aqui no YouTube, né? Na verdade vocês vão achar isso aqui no YouTube. E assim encerro a minha apresentação.